Graça e paz em nome de Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe neste dia, que você tenha um encontro real com Ele, que o Espírito Santo possa te instruir em todas as decisões, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esta manhã, obrigado por este dia, obrigado, Senhor, porque temos desfrutado, Senhor, do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos direcionado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado a cada dia, Senhor, de tantos problemas. Obrigado porque o Senhor tem nos livrado do império das trevas. Obrigado, Senhor, porque nós temos desfrutado, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor garantiu na cruz. Nós te louvamos, Senhor. Proibimos todo e qualquer ataque do maligno neste dia. Repreendemos desde já todo e qualquer ladrão da palavra. Senhor, eu quero orar em especial por aqueles que estão necessitando profundamente, Senhor, da Tua palavra para uma mudança no seu interior, ó Deus. Declaro, Senhor, nesta manhã que esta mudança chegará, pois ela chama-se Jesus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Te damos a total liberdade nesta manhã. Que a Tua palavra ministrada e lançada, Senhor, possa chegar no mais íntimo dos corações. Em nome de Jesus. Amém. Lembro-me que quando jovens, aqui na região de Campina Grande do Sul, havia uma colheita de caqui, então eles convidavam os jovens para ali retirar os caquis e cada um que estava ali trabalhando recebiam por aquilo que tinham realizado. E no final daquela colheita, daquele trabalho, os trabalhadores que ali estavam recebiam por aquilo que eles tinham trabalhado naquele período, naquele dia. E lembro-me que muitas vezes haviam muitas discussões, reclamações, porque alguns tinham recebido mais, outros menos, alguns tinham trabalhado mais, outros menos, e ouvíamos daquele patrão ou daquela pessoa que tinha ali chamado os trabalhadores, que cada um estava recebendo por aquilo que tinha produzido. Pois bem, hoje em Lucas capítulo 19, a partir do verso 11 até 27, nós veremos a palavra do Senhor, que diz assim, eu quero ler e depois ficaremos com alguns versículos. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio se o cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeastes. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não pusestes o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros.
E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Tema da ministração nesta manhã, eu coloquei a produtividade de um trabalho. Nós veremos aqui como trabalharam, como estes servos, eles estavam ali desempenhando o seu trabalho. Deixa eu fazer um parênteses aqui, nós vemos o Senhor Jesus um pouquinho antes, no capítulo 19, a partir do verso 1, até o verso 10, Jesus desenvolvendo todo o seu ministério, passando ali na casa de Zaqueu, publicano, transformando a vida deste homem, e o rumo, a direção, o propósito do Senhor Jesus é Jerusalém. Nós sabemos que ali a crucificação está para acontecer, e nós sabemos que o povo, os judeus, eles esperavam um reino imediato, rápido, eles esperavam um juízo naquele momento que tudo estava ao contrário, eles esperavam um reino físico. E nós vemos o Senhor Jesus aqui propondo, e será um reino estabelecido espiritualmente. Nós vemos aqui esta comparação quando Jesus coloca, a partir agora dentro desta parábola, explicando sobre aquele homem que vai para aquela cidade, aquele homem nobre, aquele homem que vai partir para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino, explicando fisicamente que esse homem sai e ele vai para aquela cidade, ele tomará este reino. Aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vem, ele é este homem nobre, ele parte, ele vem para esta terra distante, ele não era daqui, ele vem, ele se torna homem para que ele venha tomar posse, garantido tudo isto lá na cruz do Calvário. Só para explicar um pouco, e aí nós vamos para o verso 16 e 17, e aí é o nosso primeiro ponto. Uns trabalham mais. O verso 16 e 17 diz assim: respondeu-lhe o Senhor, verso 16, compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Então, uns trabalham mais. Nós vemos que aquele homem, antes de partir, ele entrega essas 10 minas. Essas 10 minas era equivalente a alguns meses de trabalho. Ele entrega a essas pessoas para que eles possam desenvolver. E nós vemos que o primeiro, ele ganha, e com a sua consciência, com o seu trabalho, ele entende que a mina não era dele. Ele entende que tem um Senhor por trás. Ele entende que com o seu trabalho ele precisa desenvolver aquilo que foi entregue para ele nas suas mãos. Ele entende com o seu esforço, ele usou a melhor maneira possível nos avanços do seu Senhor. Assim como aquele Senhor entregou nas mãos daqueles que trabalhavam mais, e nós vemos a produtividade acontecendo naquele trabalho. Aquele homem desenvolve aquilo que foi entregue em suas mãos. Ele trabalha incansavelmente. Ele faz com que aquilo que foi entregue em suas mãos rendam 10 vezes mais. Ele não fica parado, ele trabalha, ele desenvolve o seu talento e ele coloca o seu esforço, ele investe o seu tempo, ele trabalha
para o seu Senhor. E nós vemos o resultado de tudo isto. A Bíblia nos mostra que ao voltar o seu Senhor olha para aqueles ou para aquele que trabalhou mais, e ele, pelo resultado do seu trabalho, ele recebe um elogio. O patrão, aquela pessoa que sai para aquela cidade, aquele certo homem nobre, ele diz para aquele servo fiel. Ele, com o seu trabalho, com a sua fidelidade, com aquilo que estava proposto em suas mãos, ele desenvolve o trabalho com fidelidade. Assim devemos ser nós no reino de Deus. Somos esses servos, somos discípulos de Cristo, fomos chamados para trabalhar em seu reino, fomos chamados para trabalhar para o Rei Jesus. Devemos nos esforçar para fazer com que a palavra de Deus seja anunciada. Devemos nos esforçar, trabalhar incansavelmente para que a vontade de Deus seja feita todos os dias. Devemos ter sempre no coração, na mente e na nossa consciência que o Senhor certamente um dia, assim como aquele homem que trabalhou, que estava ali desenvolvendo aquilo que foi dado a ele, e ele teve uma recompensa, assim nós, um dia também teremos a recompensa por aquilo que desenvolvemos, por aquilo que foi entregue em minha mão, em suas mãos. E o Senhor, aqui nós notamos que ele entrega individualmente para cada um. Aquele Senhor entrega para aqueles servos aquelas minas individualmente, assim como o Senhor fez comigo e com você. Tudo que Ele tem feito para conosco, Ele tem feito individualmente. Os dons, o chamado, Ele tem colocado o chamado específico, Ele tem te chamado especificamente, Ele tem te dado dons especificamente, e certamente, no tempo certo, Ele te recompensará. Nós vemos que a recompensa daquele Senhor para aquele servo são 10 cidades. Nós vemos que ele, pelo seu trabalho, fielmente, ele recebe a sua recompensa. Eu quero trazer uma palavra de ânimo e de coragem para você, para nós, que ainda que não recebamos aqui nesta terra, receberemos celestialmente. Receberemos junto com o Rei Jesus. Que você não olhe para o que você tem feito, que você não venha se cansar ou se desanimar, mas que você possa receber forças do céu e ter certeza que este dia chegará. Então nós vemos que uns trabalham mais. Segundo ponto, outros trabalham menos. Nós vamos ver o verso 18 e 19, que diz assim: Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Nós vemos aqui que, por mais que este segundo tenha trabalhado menos ou desenvolvido menos, mas ele desenvolveu algo. Ele não ficou parado, ele não deu desculpas, ele não deixou de produzir, ele não deixou de trabalhar para o seu Senhor. Aquilo que foi confiado em suas mãos, ele produziu aquilo que foi deixado. Eu e você podemos produzir com aquilo que o Senhor Jesus deixou em minhas mãos e em tuas mãos. Nós responderemos individualmente, nós não poderemos dar desculpas por aquilo que produzimos ou deixamos de produzir. Nós temos a incumbência
de produzir, de dar uma resposta com aquilo que foi colocado em minha e em tuas mãos. Independente se vai ser bastante ou pouco, mas temos que produzir, temos que fazer algo para o Senhor Jesus, temos que trabalhar para este reino, temos que tirar os olhos de nós mesmos, temos que focar, olhar e pensar, como foi dito nesta manhã aqui na nossa devocional em momento de oração e de louvor. Os tempos estão sendo abreviados. São tempos de fim. E neste tempo de fim, eu devo desenvolver aquilo que o Senhor me deu em minhas mãos. Anunciar esta palavra incansavelmente. Falar daquilo que o Senhor tem feito. Dizer que há um único Rei, um único Senhor, um único Salvador. E ainda que Ele esteja um pouco, ou então demorando para voltar, assim como nós vemos nesta história, aquele certo homem que partiu para aquela terra distante, ele demorou um pouco para voltar, mas ele retornou. Assim o nosso Senhor Jesus Cristo, ele retornará, ele voltará. Isto é promessa, e todas as promessas se cumpriram e se cumprirão. Todas as palavras que deixadas aqui na Bíblia como promessa, elas se cumpriram e se cumprirão. E o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus, ele voltará. E voltando, nós, como estes servos, como discípulos, teremos a nossa recompensa por aquilo que produzimos. 10, 5. E nós vemos aqui que aquele que produziu 5, ele também teve a sua recompensa. Nós vemos que nenhum deles, positivamente ou negativamente, deixa de receber uma recompensa. Deixa de receber por aquilo que produziu ou por aquilo que não produziu. Todos os dias nós estamos fazendo algo para o Senhor Jesus, para o seu reino, ou todos os dias nós não estamos fazendo, estamos negligenciando. Todos os dias nós vivemos uma escolha. Todos os dias nós decidimos. Nós não ficamos sem decidir. Isto é na vida natural, assim como na vida espiritual. Estamos decidindo, estamos tomando posições, estamos fazendo, ou então estamos parados, estagnados. Nós vemos que o resultado deste 5 que ele produziu das minas, não foi resultado do seu patrão, do seu amigo, foi resultado dele mesmo, foi resultado do seu trabalho, foi resultado do seu esforço, foi resultado daquilo que ele produziu, daquilo que ele estava disposto ou não. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós estamos dispostos a produzir no reino de Deus para este Rei Jesus, é aquilo que nós produzimos e fazemos. A culpa não é de ninguém. A culpa não é do meu próximo, a culpa não é da minha liderança, a culpa não é de ninguém. A culpa ou a incumbência é minha mesmo, de produzir pouco ou mais, ou então não produzir nada. Mas nós vemos que este aqui, que produziu 5, foi esforço do seu próprio trabalho. Então, primeiro ponto, uns trabalham mais. Segundo ponto, uns trabalham menos. Terceiro ponto, e alguns não trabalham. Vamos ver o verso 20, 21 e 23. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeastes. Pois tive medo de ti,
que és homem rigoroso. Já li, né? O verso 20. Veio então outro dizendo: Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Aí li o verso 21. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeastes. Verso 23. Porque não pusestes o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberias com juros. Nós vemos este terceiro, diferente dos outros dois pontos, nós vemos ele vem com coisa alguma, não produziu nada, não fez nada daquilo que foi deixado em suas mãos. E nós vemos aqui que este último, ele vem diferenciado dos outros dois primeiros. Ele vem dando desculpas. Ele vem também culpando o nobre pelo seu vigor, pela sua dureza. E nós vemos que hoje em dia nada mudou. Nós vemos que quando muitas pessoas não produzem, elas sempre têm a tendência de arrumar desculpas, de colocar sempre desculpa para o próximo. Desde Gênesis nós sabemos que é assim. E isto é o pecado entrelaçado no coração do homem. Nós vemos ele dando tantas desculpas e culpando aquele Senhor, dizendo: não, eu estive com medo, porque o Senhor é homem rigoroso, o Senhor é duro. Nós vemos aqui também, no ponto 3, que alguns não trabalham. Nós vemos aqui e percebemos a preguiça de realizar o seu trabalho, aquilo que foi deixado em suas mãos. Assim como os dois anteriores produziram, ele também podia ter produzido. Que nós possamos lutar todos os dias, seja fisicamente ou espiritualmente, com algo chamado preguiça. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que tem sido colocado sobre as minhas mãos e sobre as tuas mãos, aquilo que aquele certo homem nobre aqui representando o Senhor Jesus, através desta história, aquilo que foi deixado para eu fazer e para você fazer, que nada venha roubar isto, que nada venha negligenciar este tempo, que nada venha tomar isto para que você desenvolva aquilo que foi deixado em suas mãos para um reino eterno. Nós vemos e percebemos que ele poderia ter desempenhado um trabalho magnífico para um desempenho do seu Senhor. Ele poderia ter feito como os dois anteriores. E aí eu tiro uma lição para a minha vida. Espero que você também reflita que tudo o que nós façamos é em benefício para o Rei Jesus. Afinal de contas, a minha e a sua vida é do Senhor Jesus. Então, tudo que realizamos é em benefício ao Senhor Jesus. É em benefício ao reino de Deus. Nós vemos que ele, por não desenvolver este trabalho, por não servir o seu Senhor fielmente, ele também tem uma recompensa. Ele sofre uma perda de recompensa. Nós vemos que, assim como aqueles dois anteriores, eles têm uma recompensa, recebendo 10, recebendo 5, ele, além de não receber, é retirado daquilo que foi dado a ele e passado àquele que tinha produzido 10. Então, além de não produzir, este homem, ele sofre uma perda de recompensa. Ele não é recompensado.
Nós vemos, através desta parábola, que o Senhor Jesus deixa aqui registrado, através dessa história, e também um alerta para nós, que ele, como aquele certo homem nobre, que estava em terra distante, com o fim de tomar posse do seu reino e voltar, assim ele voltará, assim como o Senhor Jesus Cristo, e assim como aquele homem entrega aos seus servos aquelas 10 minas. O Senhor tem nos entregado os talentos, os dons, e assim como aquele homem um dia voltou para ver, para requerer aquilo que ele tinha deixado aos seus servos, o Senhor Jesus voltará para nos buscar. E aí apresentaremos diante dele o que fizemos ou o que deixamos de fazer. A responsabilidade aqui é individualmente. Nós vemos cada um apresentando individualmente aquilo que foi dado individualmente. Então, que possamos nos atentar, que possamos fazer com todo o coração, com todo o amor, com todo o carinho, tudo aquilo que o Senhor colocou em suas mãos e em minhas mãos, para o seu reino. Como conclusão, eu queria fazer uma pergunta a mim e a você. E nós, como temos realizado esse trabalho? Como nós temos trabalhado com as 10 minas, com aquilo que tem sido entregue em minhas mãos e em suas mãos? Como eu tenho respondido ao meu Senhor? O que eu receberei de recompensa por aquilo que eu tenho feito? Aqui dentro, sem acusação, mas para que pensemos nesta manhã, aonde eu me encaixo aqui? Dentro daquele homem que recebeu as 10 minas? Ou aquele que produziu somente 5? Ou aquele que optou por não produzir nada? Espero que você tenha produzido muito e continue produzindo. Espero que, se você tenha produzido pouco, que o Espírito Santo te impulsione para que você produza mais. E espero que, se você não tem produzido, em nome de Jesus, que o Senhor te desperte, te levante, para que você produza um trabalho para o reino dele, porque certamente ele voltará, ele está voltando. Deus abençoe sua vida. Desejo a você que o Senhor te fortaleça nesse dia. Vamos orar? Senhor, que o Senhor possa, a cada dia, Senhor, nos orientar, nos fortalecer, nos proteger. E assim como esta parábola, Senhor, não nos deixe, Senhor, sem produzir nada, que possamos produzir para o Teu reino, que possamos a cada dia trabalhar para Ti incansavelmente, Senhor. Não deixe nada, Senhor, roubar aquilo que o Senhor nos deu, os talentos, os dons, e que possamos, sim, Senhor, fazer com tanto amor e carinho. Eu abençoo a todos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.